Havendo quórum regimental, declaro aberta a nossa terceira reunião ordinária da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, convocada para esse dia e hora aqui na Assembleia Legislativa. E de início, saúdo os colegas deputados e deputadas e coloco em discussão a votação da segunda a ata da segunda reunião ordinária. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Antes de passar a ordem do dia, consulto os senhores deputados se nós podemos retirar de pauta os projetos dos deputados que não se encontram presentes. De acordo? De acordo. Então, passamos imediatamente à pauta dos deputados presentes, começando pelo deputado Thiago Zilli. Cumprimentar o nosso presidente, deputado Ivan Nates, deputada Luciana, deputado Mário Mota, que nos acompanha em viagem, e todas as pessoas que estão presentes. Senhor presidente, eu tenho o projeto de lei 0049, o autor é o deputado Mário Mota, que dispõe sobre os princípios e diretrizes para o uso da inteligência artificial no âmbito da administração pública e estabelece outras providências. Não deu tempo. Um breve relatório, que dispõe das diretrizes e as normas da inteligência artificial. A matéria foi admitida e aprovada no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, com relatório e voto do deputado Napoleão Bernardes. Vamos direto ao voto. De acordo com os dispostos no artigo 144.3 e 209.3 do Regimento Interno desse Poder, compete a esta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público analisar as proposições sobre o prisma do interesse público, principalmente quanto aos campos temáticos ou áreas de atividade aludidos ao artigo 80 do RIALESC. Assim, da análise cabível, vislumbro que o projeto de lei, em referência, estabelece os princípios e diretrizes para o uso responsável da inteligência artificial no âmbito da administração pública estadual, com o objetivo de impulsionar o processo de inovação, resguardar os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, mostra-se revestido de interesse público e se encontra apto a regular tramitação neste Parlamento. Em diligências, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação destacou a facilitação da inovação com o uso da inteligência artificial na administração pública estadual, bem como ressaltou que o projeto representa equilíbrio entre as garantias dos direitos fundamentais. Ante o exposto, voto, com fundamento nos artigos 144 da RIALESC, pela aprovação do projeto de lei número 0049/2024, senhor presidente, pela aprovação. Em discussão, voto do deputado Thiago Zilli ao PL 49/2024, de autoria do deputado Mário Mota, que dispõe sobre os princípios e diretrizes para o uso de inteligência artificial no âmbito da administração pública do Estado de Santa Catarina. Informo que houveram diligências sem respostas a esse projeto. O voto é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada a unanimidade. Com a vênia da deputada Carmen Natti, concedo a palavra ao deputado Mário Mota para fazer uso da palavra e relatar os seus projetos, embora de forma online. Senhores integrantes da comissão, um ótimo dia para todos. No âmbito dessa comissão, eu tenho 2 projetos a relatar. O primeiro deles é de autoria do deputado Sargento Lima, que altera os artigos 12, 15, 19 e 29 da Lei 9.412 de 1994, que dispõe sobre as terras de domínio do Estado e sua atuação no processo de reforma agrária, regularização fundiária e da outras providências, com o fim de incluir o leilão como forma de transferência dos imóveis rurais de domínio estadual. Trata-se da Lei 0330, o projeto de Lei 0335 de 2024. Analisando, depois de fazer, inclusive, diligências à Secretaria de Estado da Administração, à Procuradoria-Geral do Estado, eu passo imediatamente ao voto, porque compete à comissão a análise da proposição legislativa em todos os aspectos relacionados ao interesse público, e nessa perspectiva nós constatamos que o objetivo central da proposta
em apreço, que é de incluir na Lei 9.412 de 94, que dispõe sobre as terras de domínio do Estado e sua atuação no processo de reforma agrária, regularização fundiária, o leilão como forma de transferência de bens imóveis rurais de domínio do Estado de Santa Catarina. Então, considerando que o leilão é uma modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou de terras móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance, o interesse público resta evidente. Por esse motivo, eu encaminho imediatamente a aprovação deste projeto de lei e coloco à apreciação dos demais colegas o nosso voto de relatoria. Pela aprovação. É pela aprovação o relatório do projeto de lei 335/24, de autoria do deputado Sargento Lima, que estabelece regras e dispõe sobre terras de domínio do Estado e a atuação do processo da reforma agrária, conforme o relatório do eminente relator. Em discussão, presidente. Deputada Carminati. Objetivo de conhecer melhor o conteúdo das diligências, eu solicito vista em gabinete. Vistas em gabinete, deputada Luciane Carminati. A consulta do deputado Mário Mota se encerrou seus projetos? Tenho mais um projeto de lei, senhor presidente, que é tem a palavra. Muito obrigado. É o projeto de lei 0521 dos 2024, que declara de utilidade pública a Associação Reviva Floripa do município de Florianópolis, alterando o anexo único da Lei 18.278 de 2021, aquela que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. O projeto é de autoria do deputado Carlos Humberto, a relatoria é nossa. Imediatamente vou ao voto dizendo que a instituição preenche todos os requisitos para receber este título proposto pelo deputado Carlos Humberto. Portanto, eu sou pela aprovação do projeto de lei e coloco em apreciação nesta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Pela aprovação, o relatório do deputado Mário Mota, o PL 521/24, que autoria que declara de utilidade pública a Associação Reviva Floripa, no município de Florianópolis. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, aprovado à unanimidade. Agradeço ao deputado Mário Mota e concedo a palavra à deputada Luciane Carminati. Muito obrigado, senhor presidente e demais colegas. Presidente, colegas deputados, em minhas mãos, projeto de lei 59 de 2022, de autoria do deputado Fabiano da Luz, que reconhece a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, EPAGRE, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, SIDASC, e Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina, a SEASA, como empresas públicas e sociedade de economia mista de relevante interesse social e econômico no Estado de Santa Catarina. Bem, eu vou direto ao voto, lembrando que o reconhecimento dessas empresas públicas se dá pelos relevantes serviços prestados a todos os catarinenses, promovendo, ao longo da sua história, preservação, recuperação, conservação dos recursos naturais, execução de ações de sanidade animal e vegetal, proporcionando ao produtor rural, ao agricultor familiar e ao agronegócio o desenvolvimento de Santa Catarina. Este reconhecimento se materializará em data a ser definida pela mesa diretora desta Casa, com a outorga de uma placa expedida pela Assembleia Legislativa. No transcorrer da tramitação do presente projeto, a SIDASC, SEASA e EPAGRE se manifestaram nos autos favorável à matéria. Diante do exposto, meu voto é pela aprovação, presidente. Em discussão, parecer da deputada Luciane Carminati, ao PL 59 de 2022, da autoria do deputado Fabiano da Luz, que reconhece empresas catarinenses de interesse social e econômico. Parecer é para aprovação da matéria. Diligências, na sua absoluta maioria, sendo favoráveis e não há declaração de constitucionalidade do parecer da Procuradoria-Geral do Estado. Em razão disso, coloco em votação o parecer da deputada Luciane Carminati. Não havendo que queira discutir, em votação, aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra.
Projeto de Lei 150 de 2022, de autoria do deputado Gessé Lopes, que veda a aquisição de bebidas alcoólicas pela administração direta e indireta, autárquica e fundacional, no âmbito do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Bem, direto ao voto também, o meu parecer em relação a essa matéria é pelo diligenciamento do projeto de lei, enviando na íntegra os autos à Secretaria de Estado da Casa Civil. O parecer do deputado Alceu Caminati é o PL 150 de 2022, da autoria do deputado Gessé Lopes, é pelo diligenciamento. Deferido. Projeto de Lei 445, presidente, eu solicito a retirada da pauta, tendo em vista que estamos ainda construindo um parecer em relação à matéria e, portanto, eu solicito a retirada. Acolho a sugestão de Vossa Excelência, retirada de pauta o parecer 445 de 2021 até manifestação da deputada Carmen Natti, observado o prazo regimental. Deputado Vicente Caro Preso. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Eu vou relatar o projeto de autoria do senhor José Milton Schaeffer, nosso amigo deputado, projeto 445/2023, altera a lei número 17.292, 19 de outubro de 2017. Vamos passar, então, a leitura. O projeto de autoria do deputado visa a inclusão de pessoas com deficiência nas peças publicitárias da administração pública estadual com o objetivo de ampliar sua representatividade e integração social. O autor justifica a proposta destacando que a representatividade midiática das pessoas com deficiência é um fator essencial na promoção da inclusão e no combate a estigmas e preconceitos. Além disso, a medida busca fomentar a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, considerando que a visibilidade proporcionada pela publicidade pode abrir novas oportunidades de emprego. A proposta recebeu uma emenda substitutiva global, por meio da qual o autor aprimora a redação e delimita a obrigatoriedade da participação de pessoas com deficiência em pelo menos uma das campanhas publicitárias anuais de cada órgão da administração pública estadual. Ainda estabelece que tal exigência deverá constar nos contratos administrativos de publicidade sob fiscalização da ALESC e do Tribunal de Contas do Estado, conforme previsto no artigo 59 da Constituição Estadual. Durante a tramitação na Comissão de Constituição e Justiça, foram realizadas diligências à Casa Civil e a órgãos estaduais competentes, que foram as seguintes. Secretaria de Estado da Comunicação opinou favoravelmente a proposta. Secretaria de Estado da Administração informou que a legislação federal já disciplina as contratações de publicidade e que a medida pode impactar contratos administrativos em vigor. Contudo, destacou que não há impedimentos formais, desde que a exigência esteja em conformidade com a legislação aplicável. Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família, SAS, endossou a relevância da proposta, sugerindo que a inclusão de pessoas com deficiência nas campanhas publicitárias ocorra preferencialmente por meio de processos seletivos e concursos públicos. PGE, Procuradoria-Geral do Estado, manifestou-se contrária à proposta, apontando sua inconstitucionalidade sob dois aspectos. O projeto trata da organização e funcionamento da administração pública estadual, tema de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme os artigos 50, parágrafo 2º, e 71, inciso 4º, da Constituição Estadual. Ao dispor sobre propaganda institucional, o projeto poderia invadir a competência privativa da União para legislar sobre propaganda comercial, nos termos do artigo 22, inciso 29º da Constituição Federal. Diante dessas manifestações, a matéria foi encaminhada a esta Comissão de Trabalho. E passo a ler o voto. De acordo com o disposto do artigo 144, 219, inciso 3º do Regimento Interno, compete a essa comissão analisar as proposições sob o prisma do interesse público quanto aos campos temáticos e áreas de atividade aludidos no artigo 80 do Regimento Interno. Assim,
Da análise cabível, vislumbro que o projeto de lei 445 de 2003, ao promover a inclusão de pessoas com deficiência nas campanhas publicitárias da administração pública, fomenta a representatividade e contribui para a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, aspectos que reforçam os princípios de igualdade e inclusão social. A proposta atende ao interesse público na medida que busca combater estigmas e ampliar oportunidades sem impor restrições incompatíveis com a legislação vigente. Voto, portanto, pela aprovação do projeto 445/2023 na forma de emenda substitutiva global, apresentada pelo autor no evento 3 da tramitação processual eletrônica. Era isso, senhor presidente. Em discussão, o voto do deputado Vicente Caro Preso, PL 445/2023, de autoria do deputado José Milton Schaeffer, que consolida a legislação e dispõe sobre os direitos de pessoas com deficiência. O voto é favorável com a apresentação de emenda substitutiva global na forma do relatório. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado a unanimidade. Vossa Excelência continua com a palavra. PL 110/2023, autor deputado Jair Mioto, dispõe sobre a comunicação de nascimentos sem identificação de paternidade à Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. Projeto, portanto, deputado Jair Mioto, relatório. Trata-se de projeto 110, de autoria deputado Jair Mioto, que dispõe sobre a comunicação de nascimentos sem identificação de paternidade à Defensoria Pública do Estado. Em resumo, a matéria determina que os oficiais de registro civil das pessoas naturais do Estado informem mensalmente à Defensoria Pública de Santa Catarina os registros de nascimento lavrados sem a identificação de paternidade. A proposta tem como principal objetivo reduzir o número de registros sem o nome paterno, facilitando a inclusão da paternidade nos documentos das crianças sem a necessidade de um processo judicial moroso. Segundo dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, ARPEM Brasil, entre 2017 e 2022, 4,6% dos registros de nascimento em Santa Catarina foram feitos sem identificação do pai, o equivale a 23.216 crianças. O projeto foi analisado na Comissão de Constituição e Justiça sob a relatoria de Sérgio Guimarães, reconheceu a relevância da iniciativa, mas apresentou emenda substitutiva global para corrigir um possível vício de inconstitucionalidade relacionado à criação do canal eletrônico unificado previsto no projeto. Com essa adequação, a CCJ votou pela admissibilidade da matéria. Finalmente, aportou nessa comissão, no qual foi designada relatora a deputada Luciane Carminati, que solicitou diligências ao Tribunal de Justiça, à Defensoria Pública e ao Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Em resposta, a Defensoria Pública manifestou-se favoravelmente ao projeto, destacando que ele não cria novas obrigações para o órgão, apenas reforça um fluxo de comunicação já existente e alinhado com sua atuação institucional. Por outro lado, o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher se posicionou contrário à proposta, argumentando que o projeto não aborda questões estruturais como o apoio às mães solo, planejamento familiar e paternidade responsável. Já o Tribunal de Justiça, TJ, decidiu se abster de manifestar sobre o mérito do projeto, considerando que uma eventual deliberação poderia comprometer sua imparcialidade, caso a matéria fosse questionada judicialmente no futuro, além de ressaltar a necessidade de preservar a independência entre os poderes. Por fim, com a nova proposição da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, para a atual sessão legislativa, o processo foi redistribuído a mim para a relatoria. O voto, de acordo com o disposto dos artigos 144 e 219, inciso 3º do Regimento Interno, compete a essa comissão de analisar as propostas sob o prisma do interesse público quanto aos campos temáticos ou áreas de atividade aludidos no artigo 80 da mesma norma regimental. A matéria em análise possui mérito social relevante,
uma vez que busca garantir o direito fundamental ao reconhecimento paterno e facilitar o acesso a esse direito sem a necessidade de processos judiciais prolongados. A posição da Defensoria Pública reforça que o projeto não fere o princípio da reserva de iniciativa, uma vez que não impõe novas obrigações ao órgão, apenas viabiliza legalmente uma comunicação mais eficiente entre os cartórios e a Defensoria. Reforçamos também que, nos processos envolvendo a investigação de paternidade, a Defensoria Pública trabalha defendendo os interesses da mãe e somente quando acionado por ela. Não atua de ofício, enquanto o MP atua diretamente na defesa dos interesses da criança e dos adolescentes, conforme imposição legal. Ante exposto, no âmbito desse órgão fracionário, por considerar presente na medida o interesse da coletividade, voto, com fundamentos dos artigos 144 e 219, inciso 3º do Realesc, pela aprovação do projeto de lei 110/2023, nos termos da emenda substitutiva global, juntado ao evento 4 da tramitação processual eletrônica. Era isso, senhor presidente. Eu abro a discussão do voto apresentado ao PL 110/2023, de autoria do deputado Jair Mioto, que estabelece obrigações à Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, apresentando a vossas excelências os seguintes argumentos. O que se deparou do projeto de lei é de que, uma vez nascida uma criança cujo pai não foi identificado, o cartório deve fazer a comunicação à Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. Pois bem, todo o processo tramitou aqui, ouvido todo mundo, mas uma coisa precisa ser discutida entre os colegas, de que a Defensoria Pública responder o requerimento disse o seguinte: não, tudo bem, nós recebemos aqui o ofício, sem problema, só que nós não temos competência para fazer nada, porque aqui a gente só advoga para a mãe, a gente só representa os interesses da mãe, a gente não representa os interesses do menor. Então, isso significa dizer o seguinte, que eles vão receber o ofício e vão colocar numa gaveta e pronto. Porque eles mesmos disseram, não tem problema, a gente recebe o ofício aqui, mas a gente não faz nada. Porque nós não temos competência para tratar dessa matéria. Essa matéria é competência exclusiva do Ministério Público de Santa Catarina, que cuida dos interesses do menor, da criança e do adolescente. Então, em razão desses argumentos, me parece que todo o projeto tem um vício não sei de materialidade, mas também um vício de execução. Ele é um projeto com boa intenção, mas, de fato, inócuo, na verdade. Então, eu sugeriria aos colegas deputados que a gente pudesse pegar vistas desse projeto e estudar a possibilidade de apresentar uma emenda substitutiva global, no sentido de não direcionar a matéria à Defensoria Pública, mas direcionar ao Ministério Público Estadual, para que ele tome conhecimento. Ou, então, incluir o Ministério Público nesse ofício, né? Porque, senão, a gente não aproveita a boa intenção que tem a lei, deputado Tiago Zilli. Eu boto em discussão. Deputado Ivan, só para contribuir de forma bem singela, mas a Defensoria Pública ela só poderá agir por interesse da parte. Se a parte, no caso a mãe, a genitora, que representa o menor nascido, não tiver o interesse de agir, como é que a Defensoria, por sua conta, vai fazer esse procedimento? Entretanto, no caso do Ministério Público, é evidente. Agora, eu acho que esse projeto, na sua essência, ele tem um fundamento que nós entendemos o interesse do autor, mas eu acho que o direcionamento está equivocado. Ao invés da Defensoria, o Ministério Público. Então, eu sigo a sua linha de raciocínio, bem como o nosso jurisconsulto, que nos dá a alegria de poder compartilhar do seu conhecimento. Continua a discussão. Deputado
Segundo a minha assessoria, esse parecer foi exarado com base numa regulamentação de um despacho do CNJ. Nós estamos fazendo apenas a regulamentação disso. Então, mas eu não me oponho a Vossa Excelência querer estudar melhor a matéria, né? E fica aqui, é um projeto complexo. Deputado Carol Preto, só para esclarecimento, pelo título, né, pela ementa desse projeto, fala-se, nesse caso, de fazer a comunicação do nascimento sem identificação de paternidade à Defensoria Pública do Estado. Comunicar, mas em razão de quê? Só para comunicar? Qual é a ação da Defensoria nesse caso especificamente? Só para esclarecimento. A essência desse projeto. Você comunica a Defensoria Pública, mas qual é o objetivo dessa comunicação? A comunicação, segundo o próprio CNJ, seria de comunicar a Defensoria Pública do Estado. Mas ela mesmo se exime de funções em relação a isso. Perfeito. Talvez seja para a deputada Carminati. Presidente, colegas deputados, eu concordo com o encaminhamento do deputado Ivan. Penso que tanto o autor quanto o relator tiveram boas intenções no sentido de garantir o direito da criança. E eu quero falar um pouquinho disso, porque eu conheci uma entidade no município de Lages chamada Paternidade Responsável. E essa entidade faz todo esse trabalho de identificação junto às mães, às mulheres, para que as crianças não tenham jamais uma certidão de nascimento que conste pai desconhecido. Se eu tivesse uma certidão de nascimento com pai desconhecido, eu acho que a gente está sendo cruel com a criança. Então, o objetivo é assegurar o direito da criança. Mas então pode ser que a mãe coloque um nome de alguém que não é o pai. Bom, aí sim, o pai entra com ação, ele é adulto, ele entra com ação para retirada e vai provar que não é o pai. Mas hoje quem tem que provar é a criança. Hoje, quem está sendo prejudicado é a criança que tem uma certidão de nascimento com um pai desconhecido. Até parece que as mulheres conseguem ter filhos sozinhas, fazem os filhos sozinhas. Então, eu quero que a gente... tem toda essa questão da ciência, mas não é o caso aqui. Não é o caso do objeto da materialidade aqui. O que eu quero dizer é da importância do conteúdo, a gente salvar o conteúdo. O conteúdo é bom, é necessário, é urgente. Talvez talvez não. A sugestão do presidente acho que é cabível e a gente pode conversar melhor, até se é o MP. Eu tenho dúvidas se é o MP, mas acredito que num diálogo a gente pode resolver isso. Continua a discussão. Não havendo mais que queira discutir, então solicito vistas em gabinete com a aquiescência dos colegas membros dessa comissão. Deputado Carol Preto, Vossa Excelência encerrou? Tem mais um projeto. Vossa Excelência continua com a palavra. Projeto 560/2024, autor, deputada Paulinha. Eu vou ler o voto, senhor presidente. Sim. De acordo com o disposto dos artigos 144, inciso 3º, 209, inciso 3º do Regimento Interno, compete a essa comissão de trabalho analisar as proposições sob o prisma do interesse público quanto aos campos temáticos ou áreas de atividade aludidos no artigo 80 da mesma norma regimental. Assim, da análise cabível, vislumbro que o projeto de lei, em referência ao instituir o Dia Estadual do Contador do Serviço Público, fortalece o reconhecimento institucional dessa categoria profissional e valoriza sua atuação na administração pública como ferramenta essencial para o planejamento, gestão fiscal e desenvolvimento sustentável de Santa Catarina. Ante o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei 560/2024. É pela aprovação o projeto de lei 560/2024, que institui o Dia Estadual do Contador no Setor Público de Santa Catarina. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, aprovado. Senhores deputados, não havendo outras matérias a serem relatadas,
Mantenho os projetos que estão em pauta para a nossa nova reunião e convoco outra para o prazo regimental. Lembrando que nós estamos com a comissão conjunta em aberto para o dia de amanhã. Muito obrigado a todos.